Olá, shalom para você. Hoje eu quero compartilhar o texto aqui na nossa aula de Escola Bíblica Dominical de Obadias. E esse pequeno livro, pequeno livro aqui da Bíblia de Obadias, que significa servo ou adorador do Senhor. Obadias, servo ou adorador do Senhor. Esse livro é um pequeno livro e começa assim: a visão de Obadias, assim diz o Senhor Jeová a respeito de Edom. E só para a gente voltar um pouquinho, Edom, quem é Edom? Edom são descendências de Esaú. Esaú é pai dos Edomitas. E Jacó e Esaú são irmãos gêmeos. Você deve se lembrar dessa história, tá? E Jacó, então, ele aplica um golpe em Esaú, e é por isso que ele é chamado de usurpador, né? Ele aplica esse golpe no seu irmão, e ele, em duas ocasiões, o seu irmão acaba entregando a sua bênção. Na primeira, por um prato de lentilhas. Estou morrendo de fome. E o seu irmão chega ali rapidinho e diz assim: você está morrendo de fome? Então, troca a sua primogenitura, né? Troca a sua bênção, eu te faço a comida. E ele pensando, isso aí não vale nada, né? Trocou essa bênção de Deus. E acontece que Esaú, ele tem essa descendência, e esse povo sobe nas montanhas, e eles colocam nas montanhas as suas casas. E na parte de baixo das montanhas, os edomitas, eles então cobram impostos para as pessoas passarem ali. E uma das coisas mais ruins é que, apesar, eles são irmãos, né, de nação, porque mesmo sangue, apesar de ter criado povos diferentes, eles afligem muito Israel. E Deus, então, fica tão indignado com eles que Deus acaba com essa nação. Então, os edomitas, eles não existem mais, por causa do pecado contra Israel. Mas eu quero que você pense aqui nesse texto, que é qual é o perigo de vivermos uma vida falsa. Então, primeira coisa, qual o perigo de vivermos uma vida falsa? Então, os edomitas viviam uma vida falsa porque eles dependiam só deles, eles achavam que era só eles que poderiam, a dependência única deles, né? Esquece Deus, eu é que cuido de mim, eu que faço. Pensando lá em Tiago diz assim: se Deus quiser, né, eu vou fazer isso, eu vou fazer certas coisas. Mas para os edomitas, não. Então, a primeira coisa aqui é que eles tinham uma falsa posição. No versículo 3 e 4, fala sobre isso. Diz assim: a soberba do teu coração te enganou, como que habita nas fendas das rochas, na sua alta morada, que diz o seu coração: quem vai me derrubar em terra? Então eles cresceram esse orgulho muito grande e estavam, como eu te disse, dentro da montanha e morando em cavernas, né? E eles disseram: quem é que vai nos tirar daqui? Então a primeira coisa, a falsa posição. Eles esqueceram: quem vai nos tirar daqui? A segunda coisa aqui, do perigo de vivermos uma vida falsa, é a falsa prosperidade. E ele diz assim: se viessem a ti ladrões ou roubadores de noite, como está destruído, não furtariam o que lhe bastasse? Então eles acumularam muitas riquezas, muito dinheiro, e então estamos tranquilos, segurança aqui é o máximo. Mas Deus diz assim: os ladrões vão aí e vão tomar tudo que é de vocês. E de fato, né, eles perderam tudo. Terceira coisa aqui é uma falsa liberdade, de que está no versículo
6 e 7. Como foram buscados os bens de Esaú, como foram esquadrinhados os seus esconderijos. Todos os seus confederados te levaram para fora dos seus limites, e os que gozam a tua paz te enganaram, prevaleceram contra ti. E os que comem do teu pão puseram debaixo de ti uma armadilha, e não há em Edom entendimento. Então, essa falsa liberdade deles, né? Tudo eu posso fazer. Interessante que parece aqui que no texto, né, que eles foram traídos por pessoas que estavam ali, amigos deles. Essa falsa liberdade. Então nós estamos livres, podemos fazer o que quisermos, não temos que prestar contas para ninguém. A quarta coisa aqui é a falsa sabedoria. Ele diz assim, ó: e não acontecerá naquele dia, diz o Senhor, que farei perecer os sábios de Edom e o entendimento na montanha de Esaú. Então eles tinham conhecimento, eles tinham uma vida bacana, né? Eles tinham entendimento, e o que acontece? Eles tinham essa falsa sabedoria. E Deus disse assim, eu vou destruir, né? Tudo isso que vocês criaram aí, essa sabedoria, esse acúmulo de ciência, né? Então, assim, eles estão alicerçados nas suas coisas. E como eu disse para vocês, no texto, né, que eles foram traídos por pessoas que estavam ali, amigos deles. Essa falsa liberdade. Então nós estamos livres, podemos fazer o que quisermos, não temos que prestar contas para ninguém. A quarta coisa aqui é a falsa sabedoria. Ele diz assim, ó: e não acontecerá naquele dia, diz o Senhor, que farei perecer os sábios de Edom e o entendimento na montanha de Esaú. Então eles tinham conhecimento, eles tinham uma vida bacana, né? Eles tinham entendimento, e o que acontece? Eles tinham essa falsa sabedoria. E Deus disse assim, eu vou destruir, né? Tudo isso que vocês criaram aí, essa sabedoria, esse acúmulo de ciência, né? Então, assim, eles estão alicerçados nas suas coisas. E como eu disse para vocês, né, eles também têm E a Bíblia diz, né, que a sabedoria do homem, só para completar aqui, ela é lixo para Deus, né? Porque a sabedoria, ela vem de Deus, como diz lá em Provérbios. Então, eles estavam alicerçados no seu conhecimento, na sua sabedoria. Por isso que eles tinham uma falsa vida, os perigos de viverem falsamente. A quinta coisa aqui, eles tinham essa falsa segurança. Por que eles tinham essa falsa segurança? Porque eles, como eu disse, moravam nas montanhas. E quem mora numa montanha, imagine, você tem muito mais maneira bélica de você destruir o seu inimigo. Você pode jogar pedra, que eles estão lá embaixo. Você pode atirar flechas, você pode encher, por exemplo, um recipiente de betume ou de petróleo, né? E tacar fogo e jogar lá embaixo. Então, assim, fora a visão que eles tinham, né? Mas eles tinham também homens de guerra, diz assim, ó, verso 9, os teus valentes, o Temã, estarão atemorizados, para que da montanha de Esaú sejam exterminados pela matança. Então, apesar deles terem todas essas regalias militares, ainda eles tinham homens valentes. E eles então tinham essa confiança, né, nesses homens, confiança nessa posição. E Deus disse para eles, olha, vai ser exterminado. Seus bens serão saqueados, seus valentes serão mortos e exterminados. Olha, e assim, nós vemos que esse texto nos mostra essas coisas dos edomitas, né? E agora, uma das coisas
dessa vida falsa que eles estão vivendo, nós terminamos aqui. Deixa você dar uma olhadinha aqui, ó.